Sabe aquele desafio clássico, super frustrante para muitos gestores? A equipe parece se comportar de um jeito quando a liderança está ali, de olho, e de um jeito completamente diferente assim que se vira as costas. Pois é, hoje a gente vai detalhar um plano de ação bem prático para transformar essa dinâmica de uma vez por todas. Vamos direto ao ponto. Se a resposta para essa pergunta é sim, ou até mesmo um talvez, esse plano pode ser a solução. Esse é um sinal muito claro, sabe? De que alguma coisa na cultura da equipe precisa de uma mudança, e é urgente. Essa frase aqui, ela precisa virar um norte, um mantra. Cada decisão, cada conversa, cada nova regra que a gente vai discutir, tudo tem que servir a esse objetivo. Porque, no fim das contas, o verdadeiro sucesso não é ter uma equipe que obedece, mas sim uma que funciona com autonomia e com responsabilidade. Vamos entender o problema. Quando o comportamento certo só acontece com o líder por perto, o que existe ali não é uma cultura de compromisso. É, na verdade, uma cultura de vigilância. As pessoas não estão agindo da forma correta porque acreditam naquilo, mas sim por medo de serem pegas. Nosso objetivo é virar essa chave. Ok, mas a transformação ela não começa com uma conversa de corredor, não. O primeiro passo de uma liderança de verdade é a preparação. Agir no impulso, com base em achismos, pode até piorar a situação. É fundamental se basear em fatos, em coisas concretas. E esse plano de preparação se resume a 3 passos que são cruciais. Primeiro, analisar as evidências para ter clareza total do que de fato aconteceu. Segundo, uma autoanálise, para ajustar a mentalidade da própria liderança. E terceiro, preparar a conversa, ou seja, definir exatamente o que precisa ser dito. Então, o primeiro passo prático é esse aqui: analisar as câmeras de segurança. E o objetivo não é caçar bruxas, tá? É sair do campo da percepção, do disse-me-disse e entrar no campo dos fatos. Com as imagens, a conversa deixa de ser a palavra de uma pessoa contra de outra e passa a ser sobre eventos que todo mundo pode ver. Essa imagem ilustra uma mudança de mentalidade que é, crucial. O problema raramente é só uma pessoa. Pensa só. Se uma regra só funciona com o líder presente, ela ainda não virou cultura. Então, a pergunta certa muda. Deixa de ser como eu controlo um indivíduo para ser como eu construo um sistema que funcione para todo mundo. Bom, com a preparação toda feita, o dia seguinte é o dia das conversas. Mas, atenção, a ordem e o objetivo de cada uma delas são fundamentais para o sucesso do plano. Não é só uma conversa, é uma sequência estratégica de diálogos, uma coreografia. E a primeira conversa, sem exceção, tem que ser com a pessoa que se sentiu prejudicada. O objetivo aqui é acolher, oferecer segurança e mostrar que a liderança está, sim, agindo. Isso fortalece a confiança e, muitas vezes, evita que um bom funcionário peça demissão por se sentir desamparado. O roteiro tem que ser claro. Primeiro, validar o sentimento da colaboradora. Depois, prometer uma ação concreta e já estabelecer o próximo passo, que é a formalização das regras. Isso mostra que a liderança não está só ouvindo, mas agindo para resolver a causa do problema. Logo em seguida vem a conversa corretiva. E esse diálogo, gente, precisa ser direto, objetivo e totalmente focado nos fatos que foram levantados lá na análise das câmeras. Sem rodeios, sem acusações vagas, é só sobre o comportamento que foi observado e o novo limite que vai ser estabelecido. E aqui está o ponto crucial: definir claramente o papel de cada um e a consequência de não respeitar esse papel. Não se trata de uma punição, e sim de um alinhamento de expectativas. A regra precisa ser explícita, e o que acontece se ela for descumprida precisa ser claro e conhecido por todos. E por fim, uma breve reunião com as duas juntas. O objetivo aqui não é criar um confronto, não é lavar roupa suja na frente de todo mundo, é simplesmente comunicar as novas regras do jogo para as duas ao mesmo tempo, de uma forma neutra, como uma decisão da gestão para proteger a equipe e o negócio. E isso nos leva à parte mais importante de todas, a criação de regras claras e inegociáveis. Regras não podem ficar só no ar, sabe? Elas precisam ser formalizadas, escritas, comunicadas para a equipe inteira. É isso que transforma uma expectativa num processo de verdade. Essas são as regras de ouro. Elas cobrem tudo, desde o atendimento ao cliente até a divisão das tarefas do dia a dia. O mais importante é que elas sejam impressas, discutidas e, se possível, até assinadas pela equipe. Assim, não resta nenhuma dúvida sobre o que é esperado de cada um. E isso aqui ilustra de forma brilhante a mudança na prática. Não se trata de proibir a ajuda, mas de mudar a forma como ela acontece. A abordagem correta fortalece o colega, fortalece o time. A incorreta, essa mina autoridade cria conflito. É uma mudança sutil, mas super poderosa.
Muitas vezes, ferramentas de controle acabam sendo vistas como punição, né? A chave aqui é reintroduzir o tablet da vez com uma nova narrativa, uma nova história. Ele não está voltando porque as pessoas erraram. Ele está voltando para garantir que o processo seja justo para todo mundo. É uma ferramenta de proteção, não de desconfiança. Mas olha, conversar e criar regras é só metade do trabalho. A parte mais difícil e a que realmente define uma liderança eficaz é o acompanhamento. Porque sem consistência, qualquer mudança morre em poucos dias. Esse plano de 7 dias mostra exatamente como garantir que as novas regras se tornem um hábito. O segredo é um acompanhamento bem próximo no começo, com check-ins diários, feedbacks, tudo isso para que a nova cultura se estabeleça de uma forma sólida. E claro, para que as regras sejam levadas a sério, precisam existir consequências claras para quem não as cumpre. O processo tem que ser progressivo. Primeiro um feedback registrado, depois uma advertência formal e só em último caso, medidas mais sérias. Isso mostra que a liderança está comprometida de verdade com o novo sistema. E para fechar, essa reflexão é fundamental. A responsabilidade final da liderança é com a saúde e o desempenho do time como um todo. Manter uma pessoa que consistentemente prejudica a equipe, isso não é lealdade. É um erro de gestão que pode custar muito caro para todo mundo.